não é contra a imigração, ele é contra vagabundo. O Arthur trouxe um dado que são aqueles indivíduos que fazem os serviços mais... Subemprego. O subemprego. Tudo bem, mas ele não está preocupado com esse ilegal. Porque esse ilegal gera, ele vai fazer de conta que ele quer uma triagem para identificar aqueles indivíduos que estão vinculados aos grupos marginais. Ele falou muito claro, gangues, nós não etc. queremos as gangues. Agora, professor Marcelo Suano, ele colocou, né, os cartéis de drogas. Parabéns. Como organizações terroristas. Parabéns. México. Dona Florinda, me desculpe, eu sei que é seu país. Tá? Mas os cartéis dominam o México. Venezuela. Venezuela vai entrar também como um estado terrorista. E o Brasil, por manter relações diplomáticas, pode se dar mal nessa. Pode se dar mal nessa. O Trump, quando estava sendo entrevistado ontem, né, ele foi informado que o Brasil estava participando da negociação de paz Ucrânia-Rússia. Aí ele falou, que bom, mas eu não sabia. Por que será? Porque o Brasil está alinhado com a China. Ele falou, tá, então entendi por quê. Né, então ele já sabe que o Brasil está alinhado com o Xi Jinping. Xi Jinping e o Xi Jinping. Né, a dupla que se formou internacionalmente. Você acha que mais do que respingar? Eu acho que vai ser uma enxurrada direta no Brasil. Aquelas vezes que você senta na privada, sai de tarrafo, né? Vai aquilo ser que direto. nem creolina arranca. Vai ser direto. Eu vou te dizer, apenas de título de curiosidade de exemplo, a gente estava falando do Marco Rubio. Marco Rubio foi um dos indivíduos que assinou, junto com os 6 deputados, um ofício encaminhado, segundo me foi informado, muito bem informado, para pedir sanções contra o ministro do STF no Brasil, lá no Congresso norte-americano. Em síntese, não são pessoas que estão brincando. E o Trump tem a maioria do Congresso agora, não? Olha, o Trump tem a maioria na Câmara, tem a maioria na Câmara dos Representantes, tem a maioria no Senado. Ele tem outra coisa, tem a maioria dos ministros do Supremo, da Corte Suprema, porque são conservadores, e ele tem a maioria dos estados como republicanos. É uma enxurrada que os norte-americanos deram nessa esquerda. Eu não odeio o termo progressista, mas essa esquerda que só está trazendo a desgraça do seu povo e da humanidade. Mas tudo bem. Só para a gente voltar aqui, por exemplo, vão querer peitar o Trump? Alguém que tiver curiosidade, pegue depois do programa, pegue o vídeo do cara que participou da negociação do Trump com o Talibã, negociando a retirada dos americanos lá do Afeganistão. Ele foi muito direto. Se tiver um fio de cabelo arrancado de um americano, diz para o líder do Talibã. Eu não vou dizer o que ele falou, vai acontecer isso com ele. E o tradutor fica em estado de pânico. Ou seja, ele não é o tipo de indivíduo com quem se blefa, porque ele paga para ver. Mas voltando e rapidamente falando da questão do que ele fez, das suas medidas, das suas ordens executivas iniciais. Ninguém pode acusar o Trump de ser estelionatário eleitoral. Tudo que ele falou, ele está fazendo. Tudo. Ele disse, eu vou fazer isso. E está cumprindo. Fica para nós... Ao contrário de outros presidentes que a gente conhece por aí, né? Fica para nós 2 considerações. A questão de sobretaxar a China. A questão chinesa é que ela é muito ampla e o Trump não é estúpido. Primeiro, ele sabe dessa questão que o Arthur falou, que vem da inflação. Ele sabe de tudo que pode gerar. Mas ele sabe que o processo de sobretaxar os produtos chineses vai envolver todo um planejamento econômico. Não à toa ele colocou na economia, colocou na segurança internacional, colocou em todos os seus assessores indivíduos que entendem de macroeconomia, indivíduos que entendem das relações internacionais, da política internacional. Porque ele sabe que é um processo de adaptação da cadeia produtiva americana para trazer de volta para os Estados Unidos as empresas que aproveitaram a globalização da cadeia produtiva. E o produzir na China por qual razão? Porque lá o salário é pequenininho. Por que o salário é pequenininho? Porque lá não tem direito trabalhista. Você que quer que o nosso governo trabalhe com o governo chinês, lá os direitos trabalhistas não eram respeitados, pelo menos é o que se dizia. Estavam se lixando para aquele cidadão lá. Não à toa os chineses, quando vieram aqui para construir a ferrovia transoceânica, a primeira coisa que eles exigiram, eu estava no Senado, se alguém falar que é mentira, eu estava no Senado e eu ouvi
o representante da China falando, nós queremos as porções de terra que vão envolver aqui e por onde vão passar as ferrovias. E ali nós vamos colocar os nossos trabalhadores, não serão trabalhadores brasileiros. Por qual razão? Porque ele sabe que se eles colocassem trabalhadores brasileiros, eles iam ter que trabalhar de acordo com a CLT. Mais uma vez, algo inconstitucional, porque a Constituição proíbe isso. Mas tem Constituição no Brasil, Luiz Arthur Nogueira? Professor, Tem, mas acabou. Professor, deixa só eu pra depois colocar um poder- dado Coloca para você um dado. colocar na sua análise. Você tem dado, A questão... dona- Olha que eu respondo. Eu não estou atrasada nisso aí não, hein? Professor, deixa eu te falar. O senhor acha que a questão política de aprovação da população, digamos assim, que ainda que aconteça uma certa inflação, se o americano entender que é um remédio amargo a se tomar para colocar o país nos eixos, isso é um dado também importante que ele está levando em consideração e ele está com o apoio da popular. Eu não sou economista, mas eu acho que a geração de emprego que vai produzir lá compensa e faz com que se gere uma certa tolerância. Mas o desemprego é baixo lá, eu sei, mas só que baixíssimo. tem um detalhe, o problema não é a questão do desemprego, é a geração de oportunidades que vai ter. Lá você tem uma realidade de pleno emprego, pelo menos tinha, porque é dentro da lógica do capitalismo. O problema é que vai gerar tanto investimento interno que talvez a sociedade americana ature um pouquinho só de inflação, não muito. Se der uma inflação muita lá, é 1%, é uma coisa gigantesca. Mas se der um pouquinho, eles são capazes sim. Até mesmo por quê? Porque o Trump está deixando muito claro. Tudo o que ele está falando é a defesa dos interesses norte-americanos. Você fez uma pergunta sobre os cartéis. A questão da imigração. Ele não é contra o imigrante. Veja, o Marco Rubio descende de cubanos. A Melania Trump, ela é eslovena. Vamos pegar os representantes, o Elon Musk, ele é um sul-africano. A esposa do vice-presidente. A esposa do Vinec, que é o nome do cara que vai participar daquele ministério da desburocratização deles lá. O cara é descendente de indianos. A quantidade de indianos, de descendentes de indianos e descendentes de europeus que estão lá, ele não é contra a imigração. Ele é contra vagabundo. O Arthur trouxe um dado que são aqueles indivíduos que fazem os serviços mais... Subemprego. O subemprego. Tudo bem, mas ele não está preocupado com esse ilegal. Porque esse legal ele vai fazer de conta que ele quer uma triagem para identificar aqueles indivíduos que estão vinculados aos grupos marginais. Ele falou muito claro, Gangues, nós não etc. queremos as gangues. Exemplo, a pergunta que o Piotr fez ontem, o problema não é saber por que ele não quer imigrante, é saber por que o imigrante quer ir para lá. É o problema que vive no México, é o problema que se vivia no El Salvador. Qual é o grande problema do El Salvador? A pior gangue do mundo era a Mara Salvatrucha. A Mara Salvatrucha, ela foi criada... Ela apresentava programa de televisão? Não. Ela foi criada nos Estados Unidos para receber imigrantes e colocavam eles na criminalidade, no crime organizado. E eles são de um nível de violência, é isso que o Trump quer acabar. E com todo respeito, qualquer país sério do mundo não está preocupado com a imigração, está preocupado com o crime organizado e com a vagabundagem. É com isso, e é isso que o Trump quer. Olha, então primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.